E aí, pessoal, vamos comentar um pouquinho essas duas questões de hipertensão. Peguei elas porque referente ao mesmo caso, tá bom? Começando a questão, um paciente de 28 anos de idade, branco, com IMC de 24 kg por metro quadrado, sem antecedentes prévios, procurou atendimento em UBS, pois o exame adicional fora constatado uma PA de 170 por 100 milímetros de mercúrio. Negou história familiar de hipertensão e doenças prévias. Então, ninguém na família tem hipertensão e não tem doenças prévias. Ao exame físico na UBS, ele aqui apresentava uma PA de 200 por 100. E estava o que? Assintomático. Assintomático eu vou até marcar de cor diferente, porque isso vai servir lá para frente na questão. Beleza? Sem outras alterações. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta do tratamento para o paciente. Letra A. Encaminhar o paciente para o uso de nitroprussiato. Mandar o paciente para pronto-socorro para usar nitroprussiato. Pô, pessoal, a pressão desse paciente tá elevada, né? 200 por 100, a gente logo pensaria, caraca, é uma emergência hipertensiva, tá muito alta, vamos dar nitroprussiato. Contudo, esse paciente está o quê? Assintomático. Então a gente não tem o que? Características de uma emergência hipertensiva. Se não é uma emergência hipertensiva, nós não temos nada que mandar para pronto-socorro para baixar a pressão correndo. Não tem lesão de órgão-alvo aí aparente. Beleza? Tranquilo? Então a letra A está errado. Iniciar medidas de orientação dietética e atividade física e retornar para avaliação em um mês. Pô, bacana, né? Contudo, a pressão do meu paciente aqui tá de 200 por 100. Atividade física e orientação dietética tem que ser feita sim, mas não é só isso, tá bom? Então a gente não vai fazer somente isso para o paciente. Iniciar medidas de orientação dietética e uso de losartana 50 mg 2 vezes ao dia, reavaliando em 4 semanas. Opa, é até bacana essa alternativa, muito boa. Contudo, você vai entrar só com a losartana de 50 mg para um paciente de 200 por 100. Esse paciente aqui já está em que? Em estágio 3, né? Ele tem o que? Uma hipertensão estágio 3. É bacana que você já de cara já entre com 2 medicações para melhorar o controle desse paciente, certo? Ainda mais que é um paciente jovem, né? Não vamos vacilar em perder tempo baixando essa pressão aos poucos, só com a medicação. Já vamos ser mais agressivos nesse tratamento, beleza? Então aqui, está errada. Iniciar medidas de orientação dietética, uso de losartana, hidroclorotiazida, losartana 50 2 vezes ao dia, hidrocloro 1 vez ao dia, reavaliando em 4 semanas. Pessoal, para ficar perfeita só faltou o que? A atividade física. Contudo, é a melhor alternativa que a gente tem aqui na questão. Orientação dietética e já usar 2 medicações de classes diferentes, com ação em eixos diferentes, né? Em partes diferentes da fisiopatologia desse paciente e que são prioridades na hipertensão, né? Que é a losartana, que é um BRA, e a hidroclorotiazida, que é um tiazídico, né? Ambos em doses baixas. Então a gente marca o que? A letra D, que é o mais ideal. Iniciar medidas de orientação dietética e uso de benzodiazepínico reavaliando em 15 dias. Meu Deus, nada a ver, né? O paciente está com hipertensão, tá com a pressão lá na casa do chapéu, tu vai dar o que? Benzodiazepínico? Não, né? Não tem sentido fazer isso, então aqui a gente não marca. Continuando, uma segunda questão referente ao mesmo caso clínico, tá? Assinale a alternativa que apresenta a abordagem inicial correta para o paciente, né? Então ele quer a nossa propedêutica, que era a conduta, e aqui a propedêutica. Nenhum exame deve ser solicitado por se tratar de um paciente jovem. Somente o controle da PA deverá ser feito. Pessoal, não vou nem comentar a diretriz, mas vamos por bom senso.
Paciente com a PA de 200 por 100 e a gente pode firmar o diagnóstico, porque ele tem duas medidas, uma de 170 e outra por 200, então ele tem hipertensão sim. É um paciente jovem de 28 anos. Você tem que investigar ele, você tem que fazer o pedido de exame, porque você tem que avaliar a lesão de órgão-alvo, você tem que avaliar se ele tem alguma alteração que contraindica alguma medicação. Então sim, você tem que fazer a solicitação dos exames por esse motivo. E além disso, a diretriz de hipertensão inclusive recomenda. Letra B. Somente exames cardiológicos, ECG, radiografia de tórax e ecocardiograma deverão ser solicitados. Pessoal, somente cardiológicos não, né? Como eu falei, você tem que pedir outros exames para você avaliar se tem alguma medicação que é contraindicada para você prescrever. Por exemplo, se o potássio dele está alto demais lá na casa do chapéu, você não vai entrar com IECA, por exemplo. Certo? Além disso, o pedido de exame serve para avaliar o risco cardiovascular desse paciente. E somente com esses exames ditos cardiológicos, inclusive desses aqui, o que tem indicação inicial seria o ECG, né? Contudo, não faz sentido pedir só eles e muito menos esses aqui sem uma indicação específica para radiografia de tórax e um eco. Deverão ser solicitados exames cardiológicos de glicemia de jejuns, colesterol total e frações e de triglicérides. Opa, bacana, ele já aumentou um pouco o nosso know-how de exames. Contudo, aqui faltou o quê? Faltou função renal, que tem que ser avaliada. E dependendo da diretriz que você está usando, por exemplo, a diretriz americana de hipertensão, só abrindo um pouco o nosso leque, ela ainda sugere o pedido do TSH. Faltou o ácido úrico também, que é importante para estratificação de risco cardiovascular. Beleza? Letra D. Deverão ser solicitados Doppler de artéria renal, atividade renina e aldosterona. Pessoal, isso aqui é investigação de hipertensão secundária. Guilherme, um paciente de 28 anos, sem história familiar e sem doenças prévias, com a pressão alta desse jeito, eu não poderia pensar numa hipertensão secundária? Poderia. Contudo, aqui ele fala o que? Abordagem inicial. Inicialmente a gente não procura por hipertensão secundária, a gente procura por quê? Hipertensão é essencial. Hipertensão é essencial chega ao que? Se brincar, passa de 95% dos casos de RAS. Você vai dar um tiro no escuro procurando 5% com exames que são caros, que provavelmente você não vai conseguir fazer na atenção básica? Não, você vai aqui nos 95%, avalia se ele tem lesão de órgão-alvo, faz o risco cardiovascular dele e começa a tratar. Refratário, você vai escalonar a dose e aí sim depois você pensa em investigação de uma doença hipertensiva secundária, né? Doppler de artéria renal, pensando em renovascular, hiperaldosteronismo e assim por diante. Então, a letra D também está errada. E os exames de urina 1, ureia, creatinina, potássio, glicemia de jejuns, colesterol, HDL, triglicéridos e ácido, faltou especificar que ácido, né? Mas, complementando isso aqui, deveria ser o ácido úrico, né? Beleza? Deverão ser solicitados? Sim. Esses exames justamente que a gente tem que solicitar na rotina do nosso paciente hipertenso. Assim a gente vai evoluir se tem alguma ver se tem alguma contraindicação, alguma medicação, vamos avaliar o risco cardiovascular desse paciente e observar se tem lesão de algum órgão-alvo. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem hoje aqui nessa questão para a gente comentar. Beleza? Grande abraço e até a próxima.